Olá, bem-vindos e bem-vindas, artistas e produtores culturais de todo o Brasil. Finalmente chegou o dia da série Projeto Viver de Arte 2021. Eu me chamo Flávio Nardelli, também sou artista e produtor cultural e fundador da Arte em Curso e do Método Viver de Arte. No seu projeto Viver de Arte 2021, eu vou te ensinar a captar de 100 mil a mais de R$1 milhão para o seu sonho de viver de arte. Eu vou te mostrar o passo a passo, com estudos de caso, de como ajudei meus alunos e alunas e clientes a captarem mais de 28 milhões em 2020 de projetos de todas as áreas culturais, livros a filmes, teatro, artes visuais, circo a dança, fotografia, games e outros. Falando assim, eu sei que parece muito bom para ser verdade, milagre da internet, até você ver o resultado dos meus alunos. Dá uma olhada no depoimento de alguns deles. Em termos de números, chegamos a captar já mais 8 milhões de reais. Então isso é realmente satisfatório, né? Nós aprovamos um novo projeto no valor de 500 mil. Hoje também estamos executando esse projeto com 100% do valor captado. Quanto vocês captaram e de quantas empresas? A gente, no total, foram 180 mil reais. A gente captou. Uhum. Uma empresa foi 150 mil reais. Uhum. E a outra foi 30 mil de um outro projeto. Bom, e aí eu quero entrar então, vamos lá, pegar uma captação que deu certo. Flávio, vai passar de 200 mil. Uau! Vai passar. Resumindo, dia 30 foi feito o depósito aí, 30 de dezembro, 150 mil reais na conta do projeto aí. Quais foram os valores que você captou até agora? O primeiro projeto meu que eu coloquei foi o da Petrobras, ele foi 180 mil. E agora, mais no final do ano, agora no mês de novembro, eu recebi um outro patrocínio, eu consegui captar 60%, que foi 600 mil reais. Venho primeiro agradecer a Arte Curso por mais um projeto captado por mim. Captei agora 300 mil reais. Agora, atualmente, nós temos 70 mil já captados, né? Entre ser aprovado o projeto, fazer o curso e captar 50 mil, foi um período de 5 meses. Depois eu fiz o curso dele, eu mesmo consegui captar novamente, consegui captar 60 mil só com pessoas físicas. Nós fizemos um projeto aí de 200 mil reais, já conseguimos até inclusive a captação, já estamos trabalhando. Segunda-feira eles mandaram um e-mail, olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. Isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Rouanet e agora estão com essa negociação do banco? Perfeitamente. Bom, eu me inscrevi em julho, eu fiz todo o curso, em outubro eu já estava com o projeto aprovado, em dezembro eu já estava com 70 mil captado. E eu vou te confessar que para mim também parecia. Quando eu criei o Método Viver de Arte, eu sabia que dava certo para mim, mas não sabia se daria certo para os meus alunos. Pois se você acha de fato muito bom para ser verdade, é porque essa série é para você. Quando eu criei o curso Viver de Arte, eu fiz apenas baseado na minha experiência e estudos teóricos. Eu não sabia se o que dava certo para mim daria certo para os outros. Fiquei até apreensivo no início. Para minha felicidade, eu recebi, nos últimos meses, uma enxurrada de depoimentos de alunos e alunas que captaram por conta do Método Viver de Arte somente em 2020, ano de pandemia. Pessoas comuns, não famosas. Pois é, eu e a equipe da Arte em Curso auditamos e os nossos alunos e clientes captaram de fato mais de 28 milhões em 2020. Entrevistei muitos deles para entender os pontos de sucesso. Por isso eu criei a série Projeto Viver de Arte, para compartilhar esse conteúdo com você. Vem comigo. Todos que apareceram nos vídeos e que vão aparecer são alunos e alunas que fizeram o Método Viver de Arte à risca e aprenderam a grande oportunidade que eu vou te passar hoje, o que nenhuma faculdade de artes ensina. O método exato pelo qual artistas e produtores não famosos estão captando de 100 mil a mais de R$1 milhão em um curto período de tempo, se tornando os próprios investidores dos seus projetos, tomando as rédeas de suas carreiras e fazendo com que esses projetos literalmente explodam. De quebra, nessa série de 4 aulas você vai aprender o passo a passo para viver da sua arte, obter o reconhecimento das pessoas próximas do grande público, sendo muito bem pago por isso no meio do caminho. Depois de anos vivendo o mercado cultural, eu afirmo que esse método é a única maneira que eu conheço hoje no Brasil para você conseguir alavancar sua carreira artística, seu evento ou projeto cultural, sem depender da sorte nem de um investidor milionário. Durante meus 15 anos de carreira, eu observei essa maneira funcionar centenas de vezes comigo e outros artistas e produtores e agora com meus alunos e alunas e clientes. Comecei trabalhando com teatro em 2004, eu criei a companhia de comédia de 4 é Melhor,
que ficou 10 anos em cartaz no país todo. Durante esse tempo, eu captei mais de R$1 milhão para a companhia e vivi exclusivamente de arte. Depois eu me formei em cinema pela Universidade de Roma III, fundei o canal Só um Minuto de audiovisual que chegou a 200 mil assinantes e mais de 30 milhões de views em 2 anos no YouTube, também com captação. Em 2014 eu fundei Arte em Curso com a missão de ajudar outros artistas e produtores a alavancarem suas carreiras e desenvolver o Brasil como uma potência cultural. Nossos clientes e alunos, durante esses anos, já captaram somados mais de R$50 milhões, mais de 5 milhões deles com a nossa consultoria e captação direta. E o mais legal é que 2020 foi o melhor ano, coincidentemente ou não, porque foi justamente o ano que eu criei o curso Viver de Arte para ajudar esses proponentes. Atualmente, eu sou artista da música, tenho um festival de música brasileira e uma banda chamada Apráticos e, óbvio, capto também para esses projetos. E por que você precisa de um método que te ensine a alavancar sua arte se você já tem talento e ideias criativas? Porque todos os grandes artistas e grandes eventos que a gente conhece, que você conhece, uma vez foram pequenos. E o que fez com que eles explodissem, crescessem e ganhassem o país? Muito investimento financeiro. E de onde tirar esse investimento financeiro? Se você não tem uma herança nem ganhou na Mega Sena, você precisa de uma estratégia comprovada, porque um patrocinador ou um edital cultural não vai te dar recursos por causa do seu talento, porque ele acha que você é o novo Tom Jobim ou que seu evento é o novo Lollapalooza. Você precisa aprender a gerar resultado para os empresários, tirar os riscos do patrocinador e também a analisar e escrever com eficiência para ganhar editais, cumprindo e melhorando os critérios objetivos. E eu vou te mostrar a rota da única maneira no Brasil de conseguir investimento financeiro hoje para a sua carreira sem depender da sorte, herança ou investidor milionário que te descubra. Eu vou te mostrar vários exemplos e provas de que isso acontece e de como acontece. Estudo de casos dos meus alunos que vão transformar a maneira que você pensa sua carreira e projetos culturais. Você vai ver que pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno e que existe a poucos metros de distância uma grande oportunidade. Imagina você executar o seu projeto com tudo 100% captado, com todos os recursos financeiros necessários para investir no seu projeto, fazê-lo explodir, alcançar o grande público, ser reconhecido pelo que faz, chegando onde sempre sonhou e sendo muito bem pago por isso. Pois foi o que a Josi Prado, do interior da Bahia, usando o método Viver de Arte, conseguiu. Olá, tudo bem? Meu nome é Josi, eu faço parte da gestão de projetos de um grupo de teatro CEPAC da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e eu conheci o trabalho da Arte em Curso pesquisando mesmo como que a gente poderia enviar um projeto para ser aprovado na Lei Rouanet, né, para a gente conseguir captar recursos para a nossa peça de teatro. E aí eu vi que o Flávio também oferecia um curso, né, de como a gente oferecer, apresentar e conseguir convencer, né, o patrocinador. Fiz também esse curso e acho que foi fundamental também para conseguir o patrocinador que vai trabalhar com a gente agora no ano de 2020. Foi fantástico o curso porque ele é rápido, com os principais tópicos que você precisa saber, né, com as informações principais, o passo a passo de como montar uma apresentação, e também foi primordial assim ouvir da experiência do Flávio, né, que tem anos aí fazendo isso na área. Passou uma segurança muito grande e acho que isso foi fundamental para a gente também conseguir o patrocínio, além do projeto ser aprovado. A história que você viu agora é só um dentre os inúmeros exemplos que eu vou te mostrar durante essa semana, de que é possível viver bem de arte desde que se conheça o caminho correto e as técnicas certas para isso. E por que resultados como esses que você viu dos nossos alunos são possíveis e são uma grande oportunidade para se viver de arte? Por 2 motivos. O primeiro é que no Brasil existe uma coisa chamada Leis de Incentivo à Cultura e outra coisa chamada editais culturais. Há muitas leis de incentivo na esfera federal, estadual e municipal, e elas basicamente tiram 100% do risco das empresas ao investir em cultura. Na prática, para uma empresa sair de graça te patrocinar, ela bate tudo do imposto. E há também muitos editais culturais espalhados pelo Brasil, mais de R$1 bilhão e 300 milhões investidos na cultura por meio desses editais. Esses editais acontecem pelas secretarias de cultura e o patrocínio é direto. O segundo motivo é que 95% dos artistas e produtores ou não conhecem esses 2 caminhos, ou não sabem falar a língua das empresas para captar via leis de incentivo, e nem têm conhecimento
para escrever e pontuar bem e ganhar editais culturais. Eu mesmo já fui um desses 95%. E o que eu fiz para fazer parte dos 5% e meus alunos também? Eu descobri algumas coisas. Primeiro é que o conhecimento de marketing cultural, com ele, o seu projeto consegue trazer um retorno absurdo para o patrocinador. Então, o patrocinador, além de não gastar nada, ainda lucra com o seu projeto. É uma proposta irresistível. Já com conhecimento da escrita de editais, estudo de pareceres antigos, conhecimento das técnicas e motivos pelos quais o seu projeto pode pontuar melhor em cada linha dos editais, eu e meus alunos e alunas começamos a ganhar um edital atrás do outro. Você vai experimentar isso. Começou, não para mais de captar. E qual a melhor forma, Flávio, de captar recursos para a cultura? Via editais ou leis de incentivo? Estatisticamente, leis de incentivo, porque você leva um não e já pode ir para outra empresa. Mas tem pessoas que acham que editais funcionam mais ou por preferirem escrever ou por não ter clareza suficiente sobre como captar patrocínios, por se desmotivar nos nãos que começam a receber. Mas a minha opinião é diferente. É melhor a junção das duas, editais e leis de incentivo. No último ano, por exemplo, eu captei R$600 mil. E o mais legal é que não foi 600 mil de uma empresa só ou de um edital. Eu captei para vários projetos de várias áreas culturais via Lei Rouanet, pessoa jurídica, física, via editais, via lei de incentivo distrital. É aí que a coisa explode exponencialmente ao longo dos anos. Como você vai ver aí no depoimento do Saulos, que captou já quase R$300 mil para sua companhia teatral, misturando leis de incentivo e editais. Final de 2019, a gente chega num ponto de que percebe que não dá mais para criar como a gente estava criando, né? A gente precisava de... Eu acho que esse é o ponto de virada do grupo 2019, final de 2019, inclusive é quando eu entro em contato contigo também, acabo conhecendo o teu curso, pelo qual também sou muito grato e gostaria, inclusive, de parabenizar pelo trabalho que você vem realizando desde final de 2019, início de 2020. E aí foi esse ponto de virada mesmo, Flávio. No início de 2020, nas primeiras reuniões, a gente pensou, olha, a gente precisa planejar e criar estratégias financeiras para o grupo. Se a gente quer viver disso, engraçado, se a gente quer viver de arte, se a gente quer... Eu venho captando a partir de quando eu comecei a assistir teus vídeos, a entrar no curso, desde junho. O nosso projeto pela Lei Rouanet, Flávio, a gente tem, é um projeto de 100 mil, é um projeto de baixo custo, só que a gente, inclusive, no último dia do ano, uma empresa, um grande banco, que eu tinha entrado em contato no final de novembro, no último dia 30, marcou uma reunião. A gente se encontrou lá e segunda-feira eles mandaram um e-mail, olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. E aí, topam? Aí eu disse, não quero. Mentira, então tem mais esses 20 mil, como a gente pela Lei Rouanet pode acrescentar até 100 mil aqui no Nordeste. Isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Rouanet e agora estão com essa negociação do banco. E da Aldir Blanc, foram 2 editais? Foram 2 editais. Como somos um grupo, eu escrevi um novo espetáculo, um solo, e um festival, rapaz, um festival de solos. Então, gente, desde que você domine a elaboração de projetos que aprovam nas leis de incentivo, que ganham editais e que saiba falar a língua das empresas, gerar valor para elas, que é o que eu vou te mostrar aqui, você vai chegar lá. Mas antes, deixa eu te contar como eu cheguei aqui. Eu sou exatamente como você que está me assistindo, porque eu sou artista e também sou produtor cultural. E comecei a captar patrocínio porque eu queria viabilizar os meus próprios projetos artísticos. Tudo começou há 14 anos, em 2006, quando eu tinha 21 anos. Eu não tinha nenhuma experiência com captação, não tinha nenhum ator famoso na minha companhia de teatro, mas tinha muita vontade de ficar mais tempo em cartaz e de trazer mais público para os meus espetáculos que eram comédia. Comédia precisa de público. Eu era fã da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, que era desconhecida no Brasil e relativamente popular já em Brasília. E eu reparava que nos cartazes deles sempre tinha um patrocinador. Coca-Cola apresenta, a Mericel apresenta e uma logo embaixo. Realização, Lei de Incentivo à Cultura. A propósito, e já adiantando, as leis de incentivo foram a chave para os Melhores do Mundo estourarem nacionalmente, porque permitiram a eles sair de Brasília, investir em divulgação, assessoria de imprensa, até parar no programa do Jô com o quadro Joseph Klingenberg. Voltando, naquela época eu procurei saber o que era a lei que os Melhores do Mundo usavam, passei semanas estudando como enquadrar a minha companhia nela e depois de meses eu aprovei o projeto e saí para captar. Gente, eu não tinha conhecimento nenhum. Como eu falei, meu primeiro projeto nem design tinha.
Ele era um documento de Word. Era um projeto tosco, literalmente. Só que eu disparei ele para mais de 100 empresas em Brasília. Isso foi em agosto. Durante 4 meses, nada. Vários nãos, nenhuma empresa tinha se interessado pelo projeto. Até que em dezembro de 2006, voltando de carro de uma viagem que eu fiz para o litoral de São Paulo, eu recebo uma ligação no meio da estrada da Brasal, a distribuidora da Coca-Cola em Brasília, me chamando para uma reunião. Eu marquei para o dia seguinte a reunião e saí de lá com um patrocínio fechado. R$30 mil. É o equivalente a R$66 mil em 2020. Era uma fortuna para uma companhia de estudantes da Universidade de Brasília. Dava para a gente fazer cenário, figurino, divulgar os espetáculos, pagar bem os técnicos, ficar mais tempo em cartaz, trazer o grande público. Deu para eu receber pela minha arte, chegar em casa contando para minha família que eu tinha ganhado dinheiro com teatro. Era só o começo. Sempre captando, renovando os patrocínios e por isso crescendo, eu vivi exclusivamente de teatro por 10 anos. A gente colocava 8 mil pessoas por mês nos teatros de Brasília. Rodamos com espetáculos por todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Santa Catarina. Era 2006, gente. A Lei Rouanet fechou aquele ano com apenas R$600 milhões captados. Nos últimos 3 anos, ela tem fechado em média recorde, 1 bilhão e 400 milhões, tirando o ano atípico aí de 2020. Pouca gente sabe, mas as verbas da cultura não param de bater recordes ano a ano. Presta atenção nesse dado. 15 mil empresas já patrocinaram via Lei Rouanet, de um total de 115 mil empresas que podem patrocinar. Ou seja, 100 mil empresas podem patrocinar pela lei de graça e ainda não patrocinam, pois ninguém mostrou o caminho para elas. É um potencial sem concorrência gigante. Era 2006, eu tinha 21 anos, meu projeto foi enviado em Word, eu não tinha qualificação nenhuma, nada de credibilidade, zero conhecimento de gerar valor para as empresas. Se eu captei naquelas circunstâncias, hoje, com o conhecimento que eu construí, que vou compartilhar para você aqui, todo mundo pode captar. E a oportunidade não acaba por aí. Todo o estado do país e várias capitais e municípios têm leis de incentivo que não concorrem com a Lei Rouanet e não exigem que a empresa seja lucro real. O leque de empresas é ainda maior do que a lei federal se você acrescentar uma lei estadual ou municipal ao seu leque de projetos. E há empresas que podem doar nas duas leis. O valor estimado de captação via leis estaduais e municipais também ultrapassa R$1,5 bilhão. Some agora a oportunidade. Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Lei de Incentivos Estaduais e Municipais, editais culturais, quase R$5 bilhões destinados anualmente à cultura do país, com pouquíssima gente sabendo como competir por esses recursos e quiçá que eles existem. E eu não sei se você já passou por isso, mas o efeito de fazer projetos captados vem em bola de neve. Você capta, consegue investir no seu espetáculo ou produto cultural, o produto cultural melhora, você consegue investir mais divulgação, o público comparece, você ganha mais de bilheteria ou de venda de livros ou mais alunos, seu espetáculo, sua exposição fica mais tempo em cartaz, consequentemente melhora. Você tendo mais público, você consegue renovar o patrocínio mais fácil e você pode se pagar bem no meio de todo esse caminho, pois o proponente ganha 2 vezes, no recurso captado e na venda do produto cultural, como bilheteria, livros, quadros, alunos. E a falta de captação tem o efeito contrário. Nesses 15 anos de carreira, eu já vi artistas talentosíssimos que eu jurava que teriam uma carreira brilhante abandonarem a profissão por não saberem monetizar a própria arte. A mesma coisa com produtores de eventos, que corriam riscos e sucessivos prejuízos acabavam tirando eles do mercado cultural. Além de frustrante, é péssima a recepção de amigos e familiares. Julgam que você não tem talento suficiente, que passou muito tempo sendo um sonhador, te infantilizam. A consequência de não saber captar é literalmente parar de fazer arte. O ano de 2020 deixou isso claro. A nossa área é sujeita a instabilidades. Novas oportunidades, obstáculos e cenários surgem ano a ano e muitas pessoas começaram a aplicar o método Viver de Arte justamente em 2020 durante a pandemia e começaram a olhar para as leis de incentivo e editais, pois não podiam mais confiar de forma segura nas suas bilheterias, nos seus eventos, mensalidades de alunos, entre outros. Eu vou te falar que é um caminho sem volta. Eu entrevistei muitos deles e foi uma virada de chave tão grande. Eles me contaram que nunca mais vão parar de escrever projetos e captar patrocínios. Pois é, há alguns anos eu comecei a pesquisar conteúdo sobre patrocínio para aprimorar minha abordagem às empresas. E aí eu descobri e me inscrevi na maior conferência sobre patrocínios do mundo, a IEG, que acontece todo ano em Chicago. Comecei a entender que o método de captação que eu aplicava era muito limitado porque contava apenas com o potencial das leis de incentivo, mas não sabia como gerar valor para o patrocinador. Na IEG eu descobri que as empresas têm muito a lucrar com investimentos em patrocínio, gente.
com a nossa arte. Na conferência, quando eu falava que no Brasil as empresas não gastavam um centavo para patrocinar por causa das leis de incentivo, os americanos e estrangeiros ficavam em choque, porque lá eles não têm esse tipo de lei. Então eles têm que provar para as empresas que tirar dinheiro das campanhas tradicionais de marketing, como TV, rádio, Facebook Ads, jornal, vale a pena. Para isso eles têm que gerar valor para as empresas, criar contrapartidas que gerem resultados, mostrar por A mais B que se a empresa investir $500 mil em determinado patrocínio, ela vai ter de volta $800 mil, por exemplo. E eles conseguem. Por isso eu fiquei viciado em estudar sobre patrocínio, virei membro anual da IEG e estarei lá novamente esse ano em Chicago, assim que possível. Minha passagem já está até comprada há quase um ano. E eu tenho inclusive planos de levar uma excursão dos alunos e alunas Viver de Arte para lá comigo, aprender direto da fonte. Já pensou? Foi lá em Chicago que eu vi a grande oportunidade. Se eu mostrar para as empresas que se ela investir $300 mil no meu projeto, além de não gastar nada, pois tudo é 100% abatido do imposto, que ela ainda vai ter um retorno equivalente a $500 mil, ou seja, além dela não ter risco, ela ainda lucra, qual decisor dentro de uma empresa vai recusar isso? Se eu sempre conseguia patrocínio sem essa abordagem, imagina assim. A partir daí, eu comecei a desenhar o método Viver de Arte. Bom, gente, o método Viver de Arte é baseado em dois grandes pilares: captação via lei de incentivo e captação direta via editais culturais. Esses pilares bem feitos, com consistência, são uma combinação explosiva. É como aquele efeito de juros sobre juros. Na aula de hoje eu vou te falar do primeiro pilar, que é a soma da oportunidade única, que são as leis de incentivo, que poucos países têm, com um grande potencial que a arte tem de gerar resultado para os patrocinadores. Por isso que as leis de incentivo são uma oportunidade gigante para quem não é famoso, não tem capital de imagem, já que tira 100% do risco das empresas em investir em cultura. E além disso, a cultura é uma das melhores áreas para se empreender, porque cresce 5% ao ano no Brasil e nos próximos 5 anos vai crescer bem mais do que a média no país, ainda mais com a reabertura cultural, tirando esse ano atípico que a gente viveu. E esse potencial é pouquíssimo explorado. Mais de 100 mil patrocinadoras vão entrar nesse mercado nos próximos 5 anos. As leis de incentivo estaduais e municipais vão ficar cada vez mais populares. Tem uma reforma tributária que está quase sendo aprovada, onde muito mais empresas vão poder participar das leis de incentivo, como a Lei Rouanet. Então, quem aprender a ser aprovado na lei de incentivo e falar a língua das empresas para captar patrocínio de forma eficiente, vai estar literalmente na vanguarda desse mercado. As leis de incentivos e editais culturais permitem ainda que você se pague como proponente e artista. A Lei Rouanet, por exemplo, permite que você se pague com 50% do valor captado. Se você captar 300 mil em um ano, por exemplo, pode receber 150 mil reais como proponente do projeto e ainda ganhar na bilheteria, na venda de seu produto cultural. Gente, 300 mil reais, vocês vão ver, é um número baixo para os padrões da Rouanet. O potencial é bem maior. Como vocês vão ver na aula 2, em julho eu entrevistei nossos alunos do projeto Especialistas da Alegria, um grupo de palhaços. Eles começaram há 2, 3 anos nas leis de incentivo com o método Viver de Arte, captando 150 mil reais. Em julho, o título da entrevista falava em 600 mil captados, se não me engano. E agora, no fim do último ano, eles bateram 1 milhão e tiveram que aumentar o valor do projeto. Eu também vou mostrar na próxima aula o que fez com que o Júlio, cliente Viver de Arte, Júlio Martins, saísse do zero em Lei Rouanet para 8 milhões captados em apenas 4 anos. Isso para levar teatro infantil Brasil afora, que é a paixão dele. Em 5 anos é possível que esse mercado comece a saturar. E só quem for um profissional com conhecimento e experiência vai conseguir sobressair. Em 5 anos você vai ter desejado começar hoje. E você deve estar se perguntando: o que eu devo fazer para não depender da sorte, então, para captar recursos, me tornar um investidor da minha própria carreira? No primeiro pilar, o de patrocínios, você tem que conhecer o jeito certo de se captar. Mas antes eu quero te mostrar o jeito errado. Você tem que entender por que o jeito tradicional, que a gente aprendeu aí no boca a boca, não funciona. Afinal, por que algumas pessoas não conseguem captar patrocínio? Primeiro e principal erro, o jeito tradicional de se captar, pedindo ao empresário dinheiro como se fosse filantropia, oferecer por a logomarca dele na divulgação, dar um convite, não funciona. Não fala a língua das empresas, não gera resultados, não convence o empresário. Passa até a impressão de que você está pedindo dinheiro, passando o chapéu. Cria uma situação ruim para ambas as partes e constrangedora. Por mais que seu projeto seja bom, que você tenha talento, o patrocinador não vai te dar recursos por achar que você é o novo Wagner Moura, que pinta melhor que Salvador Dalí ou que canta mais que a Amy Winehouse. Ele quer ver resultados. E nós temos sim muitas contrapartidas além da logo no cartaz
para oferecer a eles, como vocês vão ver na próxima aula. Erro número 2. Apresentação de patrocínio amadora e concentrada no projeto e não no patrocinador. O projeto de patrocínio é para passar credibilidade. Um projeto sem capricho, visualmente feio, que não dedique mais de 50% das páginas às contrapartidas e à empresa, vai ser recusado, ignorado. Se você não tem excelência na apresentação de patrocínio, demonstra que não terá excelência nem no evento, nem ao dar retorno ao patrocinador. Próximo erro. Não estar aprovado em todas as leis de incentivo, ou seja, estar fora da grande oportunidade. Erro número 4. Não ter na ponta da língua o mecanismo de abatimento fiscal na hora da reunião de patrocínio. Erro número 5, muito comum. Achar que não tem tempo e contratar um captador do mercado sem entender nada de captação e achar que terceirizou, resolveu o problema. Erro número 6. Não saber receber não e desistir nas primeiras negativas. E por que o método Viver de Arte tem dado tão certo? No que ele difere do método tradicional? Por que ele funciona? Primeiro, mostra que você tem que falar com o empresário de igual para igual. Na conferência em Chicago, eu vi um infográfico falando que patrocínio antigamente era uma troca, uma venda. Hoje, patrocínio é parceria. Então, meu método não só te diz isso, como te ensina o vocabulário correto para cada área dentro da empresa, para você falar de igual para igual com o marketing, a contabilidade, a responsabilidade social, a diretoria. Segundo, quando eu voltei da conferência em Chicago, eu reformulei completamente as minhas apresentações de patrocínio, as contrapartidas, as abordagens. Eu focava 70% das páginas nas minhas apresentações, nas vantagens que eu poderia oferecer ao patrocinador, incluindo o abatimento fiscal, e não no meu projeto. E fui descobrindo que são muitas as vantagens que a gente pode oferecer com os nossos projetos culturais para as empresas, muito além, como eu falei, da aplicação de logomarca. E pouca gente sabe disso. Terceiro, o método Viver de Arte tem uma cartilha chamada Eduque Seu Contador, para você saber exatamente como explicar os mecanismos fiscais para a empresa. Quarto, eu vou te mostrar que você vai precisar investir pouco tempo em captação se tiver as ferramentas corretas. E esse pouco tempo é o que tem mais potencial de gerar resultados para a sua arte. Se você está com pouco tempo, é aí que você precisa aprender a captar para otimizar e poder ter tempo para a sua arte, trabalhar só com o que dá resultado. Próximo tópico, você vai ficar impressionado com o poder da probabilidade e vai aprender como fazer para lidar com um não. Eu comecei a aplicar esse método tem uns 3 anos nos meus projetos pessoais e vi que ele funcionava muito bem. Nas reuniões de patrocínio, eu passei a escutar das empresas. Se todos os projetos que chegassem aqui fossem assim, minha vida estaria facilitada. Eu comecei a escolher meus patrocinadores e não o contrário. Fui percebendo que isso estava virando um propósito forte para mim. Caiu a ficha de que era nisso que eu mais poderia contribuir para a cultura do Brasil, para que outras pessoas também pudessem viver de arte e que trouxessem os recursos para a nossa cultura. Esse método meu foi replicado pelos meus alunos e alunas e alguns deles falaram que a mudança na apresentação de patrocínio foi exatamente o que deu certo para eles. Sim. E aí, ali na Arte em Curso, eu comecei a estudar, ver como é que funcionava tudo isso. E uma coisa que me ajudou, assim, que eu falo para o pessoal, as aulas que você deu para a gente fazer a nossa apresentação de patrocínio. Né, apresentar o nosso projeto patrocinador, estudar sobre a empresa, a história da empresa, saber e você botar os seus valores de acordo com os valores da empresa, com as cores da empresa, igualzinho eu fiz na aula, igual a aulinha deu, sabe? Então, aluna assim, nota 10, caraca, tudo que o professor mandou eu fiz aqui. Na verdade, pessoal, eu fiz quase um plágio do projeto que o Flávio tinha posto no curso. Eu só adaptei as minhas realidades. Que eu não tinha preparo, eu não tinha a linguagem da empresa, eu não tinha esse treinamento, eu achava que era só ligar, eles iam me receber e beleza, e não foi assim. Mas quando eu comecei com Arte em Curso, eu mudei a minha linguagem, eu mudei a minha apresentação, mudei os slides, a minha primeira apresentação dos slides foi exatamente um clone da apresentação que você coloca no treinamento. Depois, eu fui adaptando essa apresentação para a nossa realidade. Sim. Hoje as apresentações que eu monto já são diferentes, mas elas seguem o padrão, porque são filhos da Arte em Curso, né? Mas... Legal. Bom, gente, eu já me estendi um pouco além do que eu tinha planejado para a primeira aula, e para não ficar uma aula cansativa, eu vou encerrar o conteúdo de hoje por aqui. Na aula 2, de quarta-feira, eu vou explicar como o método Viver de Arte é feito para pessoas comuns, não famosas, executarem.
eu vou te mostrar como não precisamos mais concorrer com os famosos pelos recursos das leis de incentivo e dos editais. E eu vou te mostrar mais aprofundadamente o segundo pilar do método, como aprender a escrever para editais, começar a pontuar bem, até finalmente ganhar um edital atrás do outro. Pois é, além da captação via leis de incentivo, no meio do ano, com o surgimento da Lei Aldir Blanc, eu fiz diversas aulas exclusivas sobre a lei e muitos alunos e alunas do Viver de Arte ganharam prêmios e editais da Lei Aldir Blanc, justamente porque nós somos uma comunidade e eu e minha equipe vivenciamos 24 horas por dia o universo cultural, justamente sempre acompanhando os obstáculos e as oportunidades que podem surgir para trazer em primeira mão para eles o que deve ser feito. Se surge um edital grande, uma lei de incentivo nova, ou se a tendência do mercado cultural muda, lá vou eu e minha equipe estudar a fundo e trazer a tendência destrinchada nessas aulas exclusivas, para que o sucesso, o resultado final, ou seja, a captação, seja concluída. E captar uma proteção para crises, uma alavanca de investimento que todo artista e projeto cultural precisa. Captar patrocínio via editais e leis de incentivo é uma maneira de passar ileso por crises que afetam a cultura. Todos os depoimentos que vocês viram e vão ver aqui são de pessoas que captaram em 2020, durante a quarentena, com o método Viver de Arte. Quando a crise surgiu, eu e minha equipe trouxemos aos nossos alunos conteúdo totalmente novo, como argumentos para captar durante a pandemia, entendendo como o contexto poderia inclusive facilitar a captação. Por exemplo, mostrando às empresas que era hora delas investirem em impacto social positivo, e esse impacto pode ser causado apoiando a arte e aos artistas. E mostrando para elas que a partir de 2020, investir no social virou um investimento obrigatório para qualquer empresa que queira ter uma imagem positiva com seus clientes por causa do marketing 3.0. Eu também fui atrás de entender como migrar os eventos artísticos para o digital e assim conseguir mais patrocinadores, pois o digital te permite alcançar um público maior em massa e mensurar com exatidão os resultados desse público pro patrocinador. Mesmo depois que a pandemia passar, a tendência é que esses eventos se tornem híbridos, ou seja, online e físicos. E se você souber trazer a sua arte para o digital, você vai estar na frente. Mais informações sobre isso nas próximas aulas. Bom, gente, é isso. Durante as aulas vocês vão ver que ganhar editais e captar patrocínio via leis de incentivo são técnicas acessíveis a todo mundo. Não é necessário ter formação em marketing para falar a língua das empresas e para gerar resultados, e nem é necessário ser formado em letras para escrever para editais. O que eu preciso de você é simplesmente a paixão pelo seu projeto, vontade de fazer ele se concretizar e comprometimento com o que você precisa fazer para cumprir essas etapas necessárias até o dia da sua estreia ou lançamento. Fechou? Aproveito para pedir que você clique aqui embaixo e entre na comunidade exclusiva do Projeto Viver de Arte 2021 no Facebook. Deixe lá sua área cultural, suas dúvidas, que eu vou tentar responder todas uma a uma. Além de tudo, se inscrever em nosso YouTube, onde eu publico conteúdos durante o ano inteiro, e marque a gente no Instagram, @arteemcurso. Poste um stories contando que você está assistindo a série Projeto Viver de Arte 2021, que a gente começa a conversar por lá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula 1 e que saiam daqui com um horizonte ampliado para as oportunidades culturais que existem no Brasil.